A paz, irmãos. Semana passada, na segunda-feira, o pastor Nathanael, meu irmão, me perguntou: você tem alguma coisa para essa semana para compartilhar com a gente? E eu tava muito triste, frustrada com algumas coisas, com raiva de algumas coisas que aconteceram, chateada mesmo, né? E eu falei: não veemente não, assim, não tem, não tô afim, não tô no clima, não dá, não consigo falar nada, né? Mas a hora que eu desliguei o telefone, Deus me levou a ler 2 Coríntios 4:8, que fala assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. E esse texto já foi pregado algumas vezes, mas como a gente aprendeu, né, a fazer os estudos com o pastor Nathanael, eu fui ler o contexto, ver como que tava, comecei a grifar algumas coisas que me chamaram a atenção, né? E aí, como começa com por isso, né, o capítulo 4, eu falei: então por isso é uma conclusão, vou ter que ler o capítulo 3, né? Foi muito bom ao meu coração, né? Fiquei muito feliz com tudo aquilo que eu aprendi e eu adiei a gravação. Falei: amanhã eu gravo. No outro dia eu tava meio cansada, deixei pra quarta-feira, mas na quarta-feira eu comecei a ter tosse. Uma tosse seca, chata, e eu não consegui gravar até agora. Então já se passaram 11 dias e que eu adiei de falar isso com vocês. E aí, pra ficar uma dica pros irmãos, não adia aquilo que Deus te deu pra falar, porque depois pode ser muito tarde, né? Então, se Deus te deu hoje, fala hoje, porque a gente não sabe como a gente vai estar amanhã, se a gente vai estar aqui amanhã, né? Então, a primeira coisa que Paulo fala lá em Coríntios, no capítulo 3, é que nós somos cartas de Cristo, né? Então, as cartas, elas são escritas pelo Espírito do Deus vivo nas tábuas de carne do nosso coração. E aí me lembra, né, que nós precisamos ter um coração de carne, não um coração de pedra. Um coração que seja ensinado, um coração que possa ser moldado por Deus, né? Por esse Deus vivo. E a segunda coisa que ele fala é que nós não somos capazes de fazer isso sozinhos, mas que a nossa capacidade vem de Deus. Capacidade para quê? Para sermos ministros do Novo Testamento, ministério da justiça com excelente glória. Lembrando que sempre nós precisamos estudar a palavra e guardar ela nos nossos corações. Mas mais do que isso, nós precisamos ser sensíveis ao Espírito Santo. Porque a letra em si mata, mas é o Espírito quem vivifica, né? E que essa certeza nos dá essa esperança na ousadia do falar. E o terceiro ponto é que quando nos convertemos a Deus de verdade, esse Espírito traz liberdade. Liberdade para sermos espelho, para refletirmos a glória de Deus, para sermos transformados por Ele, e não para fazermos aquilo que nós queremos. Quando nos convertemos a Cristo, né, converter, transformar, fazer mudar, nós precisamos ser mais parecidos com Ele, a cada dia, né? Não o espelho distorcido, mas a imagem perfeita de Deus em nós. E aí, por isso, que no capítulo 4, a gente não desfalece, né? Ele fala assim: por isso nós desfalecemos, rejeitamos as coisas mundanas, não andamos com astúcia, nem falsificamos a palavra, porque a palavra de Deus não muda. Deus é imutável e nos leva à sua presença pela manifestação da verdade. Então, quando ele fala, somos atribulados, então passamos por dificuldades, né? Mas não somos angustiados, nós não precisamos ficar aflitos, nem atormentados, porque nós temos esperança que Deus vai nos fortalecer nessa tribulação. E ganhamos mais fé, e ganhamos mais paciência, né? Como está lá em Romanos 5. Nós somos perplexos, então às vezes fica espantado com o assunto, assombrado, né? Mas nós não ficamos desanimados, porque isso aí não nos tira a vontade de agir. Nós somos perseguidos, às vezes até pelo nosso modo de pensar, pela nossa crença, pelo aquilo que nós acreditamos, né? Nos chamam às vezes de intolerantes, mas não é, né? Nós acreditamos no que a palavra de Deus fala, e a palavra de Deus não muda. Mas nós não ficamos desamparados, porque Deus está sempre conosco. A gente tem sempre a proteção de Deus ao nosso lado, não ficamos sem amparo, né? E somos abatidos às vezes, lançados em terra, caídos, parece que meu mundo caiu, né? Ficamos desabados, mas nós não somos destruídos, a gente não fica estragado, nós não ficamos arruinados, né? A gente pode estar abatido lá no chão, mas Deus é aquele que nos levanta. Então a gente continua a falar de Cristo, mesmo nas perseguições, porque nós não falamos de nós mesmos, nós não falamos com a nossa força, né? E Deus não nos deixa sofrer além daquilo que nós podemos suportar.
Então antes ele nos dá o escape. E a nossa vida não deve depender de como estamos, ou de como pensamos, ou de como sentimos, mas nós precisamos refletir quem nos criou. Falar daquilo que mais importa, que é o reino de Deus. A luz que resplandece nos nossos corações. E o conhecimento da glória de Deus. E o reconhecimento de que somos meros barros, moldados pela mão do oleiro, para que a excelência do poder seja dele. Então, para isso, nós precisamos mortificar o nosso eu, para manifestarmos Cristo nas nossas vidas. Né? Cri, por isso falei. E por isso, não somos desfalecidos. Antes vemos nas nossas tribulações como leves e momentâneas, pois olhamos para as coisas que se não veem, olhamos para o eterno. E assim o nosso interior se renova a cada dia. Temos de ser guiados pela fé, sem a qual é impossível agradar a Deus. E ela é o fundamento da nossa esperança e a prova do que nós somos, do que não vemos, né? Ela é a fé, ela é a certeza que nós temos que existe a eternidade, né? E por isso a gente não somos angustiados, nem desanimados, nem desamparados e nem destruídos, pela esperança da glória, pelas promessas contidas na palavra de Deus, por saber que Deus tem o melhor para as nossas vidas e que tudo contribui para o nosso crescimento, para a nossa proximidade com Deus e para que tenhamos mais comunhão com Deus a ponto de refletirmos a imagem perfeita de Cristo em nós.